Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado na manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos hoje meditar um pouco sobre o nascimento de Jesus. E o Evangelho, melhor dizendo, os mistérios do terço, eles são sempre um convite para nós meditarmos com o coração esta realidade. É como se nós, então, olhássemos de dentro, a partir do coração de São José, a partir do coração de Nossa Senhora, a partir do interior dos anjos, como se nós estivéssemos presentes naquela cena. E no Evangelho aqui nós temos muitos personagens, através dos quais nós podemos aí aprofundar em relação à nossa fé. Maria vai com José até Belém, para ali então registrar o seu filho, pois a criança deveria ser registrada na cidade natal do seu pai. E como para as pessoas ali José era conhecido como pai e recebeu a missão de pai adotivo de Jesus, assina, registra Jesus como parte, como sua descendência. É bonito nós vermos que aqui se cumpre algo belíssimo, pois José era descendente de Davi, e a profecia diz que era da descendência de Davi que viria o Salvador. Deus que realiza a sua obra, que cumpre a sua promessa. Diz ali também, no Evangelho, que Nossa Senhora, ela deu à luz e colocou o menino, enfaixou ele, colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Isso nos faz, meus queridos irmãos, sempre quando meditarmos essa passagem, são vários aspectos aqui que o Espírito Santo pode nos conduzir. Pode nos conduzir, por exemplo, em relação à ingratidão dos homens de não acolher Jesus, tendo ele que nascer numa hospedaria, tendo ele que nascer numa manjedoura. Mas mesmo na pobreza e na pequenez, se nós olharmos a partir do coração de Nossa Senhora, a gente vai encontrar ali uma grande alegria. Pois qual mãe não fica alegre com o seu filho? Maria, que é a primeira
a olhar para Jesus. O primeiro brilho dos olhos de Jesus, ele fixou no rosto de Maria. E por ela ter sido concebida pela graça do Espírito Santo, as características, nós sabemos aqui, através da genética, que o filho puxa o pai e a mãe, mas a matéria carnal utilizada, então, para o nascimento de Jesus, ali para ele, então, ser feito, né, a humanidade ali ser gerada, foi toda de Maria. Então, todos os traços que Jesus tinha, eram os traços de Maria. Maria olhava para os olhos de Jesus e via seus próprios olhos. Jesus olhava para Maria e enxergava a si mesmo nela. Os olhos de Jesus, por primeiro olhou para ela. Os lábios de Jesus, por primeiro, esboçou uma voz para ela. A mãe, quando recebe o seu filhinho, a mãe o coloca em seu colo e começa a conversar. Não é assim? Estou aqui, meu filhinho. A primeira voz que escutou Jesus foi a voz de Maria. Imagina, meus queridos irmãos, a grande alegria de Nossa Senhora em contemplar todo este mistério. Essa alegria é de tal modo contagiante que muitas vezes o Espírito Santo, quando nós meditarmos esse mistério do rosário, muitas vezes o Espírito Santo vai nos lançar para dentro do coração de Nossa Senhora e nos fazer contemplar tão grande amor por Jesus, fazendo-nos querer também amar Jesus assim. Nós olhamos, meus queridos irmãos, também para São José, que na sua pequenez, São José lá oferece toda a sua vida para que a vontade de Deus se cumpra. Leva a Nossa Senhora a diversos lugares, são recusados os aposentos. São José que confia em Deus, mesmo nas adversidades. Olha quantas realidades nos são mostradas aqui, através da contemplação deste mistério, fazendo-nos então enxergar os diversos caminhos por onde Deus quer falar conosco. Ora nos levará a contemplar o amor de Nossa Senhora, ora nos levará a contemplar a ingratidão dos homens, ora nos levará a contemplar a alegria de Jesus, pois diz o próprio livro dos Hebreus, citando o salmista: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Formaste-me um corpo, né? E eu disse: eis que venho. A alegria de Jesus, ao abrir os olhos para este mundo, para cumprir a vontade do Pai. Imaginemos a alegria de Jesus. E é bonito nós imaginarmos aqui a alegria de Jesus ao nascer, porque se a gente olha à volta, o que tem lá? Pobreza, nada. É uma manjedoura, são os animais ali rudes, feno, palha, capim, né? Todo quanto é elemento ali que a gente vai encontrar no estábulo, no lugar onde ficavam os animais. Mas olha como é Jesus. A alegria dele está em estar com aqueles que ele ama, não importa o local, não importa o quanto seja sujo. A alegria de Jesus é estar lá, junto com aqueles que ele ama. E nisso a gente entende a alegria de Jesus em vir ao nosso coração, por mais que muitas vezes o nosso coração seja um coração sujo, rude, como aquele estábulo. Mas Jesus encontra alegria em estar com aqueles que ele ama. A alegria de Jesus é tal que fica para segundo plano. E nós vemos isso na vida de Jesus.
Nós vemos isso quando ele vai até o paralítico. Nós vemos isso quando ele vai visitar ali, curar os leprosos. Nós vemos isso quando Jesus vai para perdoar a mulher pega em adultério. Nós vemos Jesus que olha para além da sujeira do nosso coração, olha em nós e nos ama e quer estar conosco. E como é Salvador. Vemos, meus queridos irmãos, Jesus que se alegra em estar no meio de nós. Tamanha é a alegria de nosso Senhor e que em nenhum momento é abafada pela ingratidão dos homens. É uma alegria constante. Nós muitas vezes nos alegramos e a nossa alegria é um tanto dividida, porque a gente se alegra, aí tem momentos de tristeza durante o dia que acaba diminuindo a nossa alegria. A gente recebe a notícia boa de manhã, fica alegre, de repente, no final da manhã, recebe a notícia ruim, já fica triste. A alegria de Jesus em estar em nosso meio não é apagada nem mesmo pela nossa ingratidão. Tamanha alegria. Por isso que estes mistérios nós chamamos de gozosos, mistérios da alegria, porque nós contemplamos sobre diversos aspectos a alegria. Imaginemos, meus queridos irmãos, a alegria dos pastorinhos que estavam lá, em meio àquela noite fria, junto às ovelhinhas, no meio do mato. Aqueles pastorinhos que dedicavam sua vida para aqueles animaizinhos tão simples, que não podiam fazer nada por si. E no meio daquela noite fria, recebe um anúncio. Vejam, meus queridos irmãos, a grandeza. Os anjos, eles não vão aparecer aos pastores, os anjos não vão aparecer aos doutores da lei, não aparecem aos escribas, não aparecem aos reis. A quem que o anjo foi aparecer para avisar que Jesus nasceu? Aqueles pastorinhos simples, que nem sabiam ler e escrever, para mostrar o quê? Que assim como Jesus nasceu naquele estábulo simples, queria também nascer no coração de cada um deles. E nós vemos como o Senhor ama aqueles que são humildes, aqueles que são simples. O que nós notamos de diferente nos pastores em relação àquelas pessoas daquela cidade era a abertura. Enquanto aquelas pessoas diziam, não tem espaço aqui, não tem espaço aqui. Os pastores, que nem casa tinham, porque estavam no campo, eles largam tudo para ir até lá. Largam tudo para ir ver o menino, o Salvador que nasceu. Imaginemos, queridos irmãos, a alegria deles quando entraram no estábulo e viram aquele menino. Olha como o coração dos pobres, o coração dos simples, enxerga com facilidade as coisas de Deus. Se fossem os escribas, se fossem os doutores da lei, quando fosse falar a respeito do rei que nasceu, eles iam para onde? Para um palácio. Vamos lá ver então. Mas os simples, aqueles que amam a Deus na simplicidade, na pequenez, conseguem enxergar os pequenos sinais. E olham naquela manjedoura, em meio à baba vamos que ser bem sincero, em meio às babas dos animais, porque manjedoura é coxo, lugar onde colocava a palha para a vaca comer, né? Então aquele coxo que tem que dar para comida então aquilo lá é uma manjedoura. Então em meio às babas dos animais ali, envolto nos panos, eles enxergam além das aparências. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. Eles, pela graça de Deus, enxergam além das aparências. Que grande alegria
eles verem aquele menininho. Imaginemos, meus queridos irmãos, a grande alegria deles. Depois daquela noite fria, encontra naquela manjedoura quentinha, naquele estábulo quentinho, o Salvador. Quanta alegria! Jesus que se apresenta, vejam só, de maneira inesperada, porque os pastores não estavam esperando nada. Era uma noite como qualquer outra noite. E Jesus surpreende com amor. E da mesma maneira, Jesus também, por muitas vezes, surpreende-nos com o seu amor. E quando a gente contempla esse mistério, muitas vezes o Espírito Santo vai nos levar a contemplar a misericórdia de Deus, que surpreendendo o nosso amor, que nos surpreendendo, nos dá muito mais que merecemos. Nos visita, nos chama, nos faz contemplar, mesmo no meio daquela noite fria da nossa vida, nos faz contemplar como Deus está próximo. As pessoas que estavam dormindo na cidade nem lembravam que os pastores existiam, mas Jesus lembrava. Eram os convidados especiais dele, do nascimento. Quando a criança vai nascer, a gente chama os parentes mais próximos, não é assim? Chama, vamos lá para ver, neném que vai nascer. Aí vai lá todo mundo na maternidade, tudo, né? Para ver, aí vê através do vidrinho, a criança que nasceu. A gente chama as pessoas mais próximas a nós. Jesus, o bom pastor, chama os pastorinhos, esquecidos pelo mundo, mas não esquecidos por Ele. Muitas vezes nós podemos cair na tentação de acharmos que somos esquecidos de Deus, porque o mundo se esquece de nós, porque estamos escanteados pelo mundo, porque pelo mundo não temos valor, somos inválidos, como eram os pastorinhos, coitado. Mas isso tudo nos mostra que Deus não esquece de nenhum dos seus. Que grande alegria serem convidados para esta festa do nascimento de Jesus. Contemplemos, meus queridos irmãos, a alegria de Nossa Senhora, que a partir daquele momento não se afastará mais de Jesus. É bonito, desde o início da igreja, somente no século XVI, até o século XVI, todas as imagens de Nossa Senhora, era ela carregando o menino Jesus no braço. Todas. Só foi mudar numa aparição que ocorreu, lá para o século XIV, mais ou menos, uma aparição que ocorreu de Nossa Senhora do Carmo, que aí então aparece, retrata uma imagem somente de Nossa Senhora. Mas até lá, né, ou seja, o primeiro milênio todo da igreja, até o ano 1200 e pouco, 1300 e pouco, na verdade, as imagens de Nossa Senhora, era sempre ela com o menino Jesus no braço. Por quê? Porque não há representação melhor. Os pastorinhos, quando lá chegam, encontram Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. Os reis magos, quando chegam, encontram Nossa Senhora com o menino Jesus no braço. E durante 30 anos, se quisesse encontrar Jesus, era só ir até Nossa Senhora. Se quisesse encontrar Nossa Senhora, era só ir até Jesus. Durante 30 anos, do início até ali, né, toda a vida oculta que Jesus ficou na sua terra natal, era Jesus e Nossa Senhora e Jesus. É bonito nós vermos essa intimidade. Imaginemos, meus queridos irmãos, a alegria dos anjos que cantam o glória. Vejam só como é importante esse canto nosso na Santa Missa. Nós cantamos a glória de Deus que veio em meio aos homens. Por isso que na liturgia, o canto do glória que nós fazemos, ele não pode ser alterado a letra, porque são canto dos anjos. A gente canta juntamente com os anjos. E naquele canto,
a gente quer pedir ao Espírito Santo a graça de ter a mesma alegria que tiveram os anjos quando cantaram há 2000 anos atrás. A glória de Deus que veio visitar os homens. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Quanta alegria! Através desse mistério, meus queridos irmãos, o Espírito Santo quer então, de diversas formas, inundar o nosso coração de alegria. Seja contemplando este mistério sobre o olhar de São José, sobre o olhar de Jesus, sobre o olhar de Nossa Senhora, sobre o olhar dos anjos, sobre o olhar dos pastorinhos. Em todos eles, nós encontramos a alegria de Deus, que quer então infundir em nós. O primeiro fruto do Espírito Santo, vai dizer São Paulo, é a alegria. A alegria é o primeiro fruto do Espírito Santo. Tem um autor bem interessante, até peguei uma passagem aqui para mostrar para vocês, que é o Frei Maria Eugênio, um livro chamado Virgem Maria, Mãe em Plenitude. E ele diz assim: a Virgem Maria, ela está no centro do mistério. Na anunciação pela vontade de Deus, ela foi colocada sobre o plano de Deus mesmo. Ela foi elevada assim por sua ação, não por sua graça, sobre o plano da união hipostática. Entretanto, ela recebeu uma quase unção. Durante os 9 meses da gestação da humanidade de Cristo, sua alma entra no mistério. Parece-nos que ela está perdida no mistério de Deus. Seu olhar penetrante, purificado. Seu olhar de virgem imaculada, que se tornou mais ainda penetrante pela plenitude da graça, por todas as graças recebidas no dia da anunciação e durante os 9 meses da presença do Verbo em seu seio. O Espírito Santo construía com a sua carne a humanidade que devia ser a de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso alimento. Maria entra nesse mistério, nessa beleza do Verbo de Deus. Maria, que tem uma participação especial nessa intimidade com Cristo. E ali, sendo mãe, já no instante da anunciação, e desabrochando esse amor de mãe na encarnação, o próprio Pai, o próprio Espírito Santo, ia conduzindo este amor de mãe a uma plenitude, para que fosse mãe não somente de Cristo, mas também mãe nossa. De tal modo que hoje lá no céu, da mesma alegria que Nossa Senhora se alegrava por ver aquele menino Jesus e todo aquele mistério que nós falamos da alegria de Nossa Senhora, ela se alegra conosco. Nós vamos contemplar isso mais para frente, quando formos falar da perda e reencontro do menino Jesus, que naquela aflição quis o Pai ensinar a Nossa Senhora o amor que ela deve ter por cada um dos filhos que se perdem. E naquela busca incessante de Nossa Senhora por Jesus, nós entendemos a busca incessante de Nossa Senhora por cada um de nós. Mas isso é para um outro momento. Para agora, contemplar a Virgem Maria, que se alegra com Jesus que nasce. A Virgem Maria que se alegra com cada um de nós. Ela nos ama com amor de mãe. E é com este amor de mãe que ela sempre nos amará. Com este amor de mãe, ela ama cada um de nós que veio a este mundo. Já que toda alma criada por Deus e vinda a este mundo é chamada a contemplar o Senhor no céu, cada alma vinda a este mundo é confiada à Virgem Maria. Já antes do batismo, é confiada à Virgem Maria. E ela, com a sua intercessão, conduz para o batismo, para então ser realmente, de fato, filho de Deus. E assim contemplar todas as graças do alto. Por isso, meus queridos irmãos,
nós nunca podemos ficar tristes. Jamais achar que fomos esquecidos por Deus, pois no dia do nosso nascimento, não foi só a nossa mãe que de alegria chorou por nós, a Virgem Maria também. Mais um filho, mais uma filha eu ganhei. E assim ela permanece a interceder por cada um de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.